seria a grande ofensiva de verão, com dezenas de milhares de tropas em Sumy e Pokrovsk. O verão de 2025 seria quando a Rússia faria avanços massivos, que levariam a Ucrânia a perder a guerra. Em vez disso, a Rússia não chegou a lugar nenhum. Sua ofensiva de verão terminou em fracasso total, com ganhos territoriais mínimos e perdas massivas. E embora a Rússia continue insistindo, como sempre faz, a realidade é que Vladimir Putin ficará furioso porque suas tropas novamente falharam em cumprir o que ele queria. Em 30 e 1 de agosto, a United 24 mídia divulgou o relatório com comentários do Estado-Maior General do Exército Ucraniano. A Rússia tentou fingir ter obtido avanços em sua ofensiva de verão, respondendo às próprias reivindicações de sucesso. A Ucrânia respondeu com uma declaração detalhada, destacando como a Rússia não conseguiu alcançar nenhum resultado significativo, e certamente não os resultados que Putin pretendia. Quando ele dedicou 50 mil soldados à região de Sumy e outros 110 mil para tomar a cidade vital de Pokrovsk. O Estado-Maior expôs as mentiras da Rússia e seu real significado em declaração no Telegram. Em 30 de agosto, a propaganda russa divulgou o relatório do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas sobre a campanha Primavera-Verão de 2025. A declaração afirmou: ela tenta transformar desejos em realidade e mentiras descaradas. Após 3 anos e meio de agressão do Kremlin, sua última ofensiva sazonal terminou praticamente em nada. Quais foram as alegações feitas pela Rússia? Vamos chegar a elas em um momento. O Estado-Maior-Geral da Ucrânia afirmou que a ofensiva de verão da Rússia não pode ser considerada um sucesso, só de olhar para os números. E esses números são péssimos para Putin. Como relata o United 24, a Ucrânia afirma que a Rússia perdeu quase 210 mil soldados desde o início de 2025 até o final de agosto. Isso equivale a uma média de cerca de 26.250 por mês, o que na verdade é uma boa notícia para a Rússia, de certa forma. Se os números seguirem iguais, a Rússia perderá 315 mil soldados mortos ou feridos até o fim de 2025. Esse número só é um pouco melhor para Putin, por ser mais de 10 mil menor que as 434 mil baixas da Rússia em 2024. Isso pode ser considerado uma vitória para a Rússia? Eu diria que não. Mais números decorrem desse alto número de baixas. O Estado-Maior da Ucrânia afirma que as perdas de equipamentos russos enfraqueceram as forças de Putin no ano. Em 2025, mais de 2.100 blindados foram destruídos. A Rússia perdeu mais de 1.200 tanques, cerca de 7.300 sistemas de artilharia e 157 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. A situação pouco muda quando a Ucrânia detalha os números do Distrito Militar de Kursk, que reúne a defesa russa em Kursk e ataques em Sumy. Segundo o Estado-Maior-Geral da Ucrânia, só este ano, nessa área, 19.080 combatentes foram eliminados e mais de 25 mil ficaram feridos. Esses são números ruins para a Rússia, realmente ruins. Eles mostram uma ofensiva de verão que prejudicou mais a Rússia do que a Ucrânia, pelo menos no aspecto humano. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou em 12 de agosto que a Rússia perdeu 3 vezes mais soldados por dia que a Ucrânia durante o verão. Zelensky afirmou que em 11 de agosto, a Rússia perdeu 531 soldados mortos, 428 feridos e 9 capturados. Zelensky diz que a Ucrânia perdeu 340 soldados. Só 18 soldados morreram, 243 ficaram feridos e 79 estão desaparecidos. Não foi um caso isolado. O dia 11 de agosto foi típico para a Rússia em sua ofensiva de verão. A única salvação para a Rússia nessa situação seria se tivesse conseguido capturar uma cidade importante. Afinal, esse é o objetivo, em Pokrovsk. A Rússia quer essa cidade porque tomá-la corta uma artéria logística vital da Ucrânia. Além disso, aproxima Putin de atingir seu objetivo de dominar Donetsk. Mas Pokrovsk não caiu, nem qualquer outra grande cidade, como destaca o Estado-Maior. Apesar das afirmações de Gerasimov, as tropas russas não controlaram totalmente nenhuma grande cidade, disse ele no Telegram. O Estado-Maior está falando sobre Valery Gerasimov,
que é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, fazendo essas alegações infundadas. Vamos analisar em breve as refutações da Ucrânia ao que a Rússia diz. Faz mais sentido ao considerar o objetivo de Putin no verão. Relatos iniciais sobre a preparação da ofensiva de verão da Rússia vieram do Instituto Real de Serviços Unidos e de um relatório de 20 de maio do Dr. Jack Watling. Ele afirmou que o objetivo da Rússia não era apenas conquistar território, mas isso ainda era relevante na ofensiva de verão. E também sobre dar a Putin vantagem para futuras negociações de paz com a Ucrânia. Ele notou que a Rússia fazia exigências máximas, como forçar a Ucrânia a ceder quase todo o Donbass. Mas Putin não tinha força para impor essas exigências. Como Watling disse, a Rússia tentará intensificar operações ofensivas para pressionar nas negociações, mas essa pressão não é sustentável por muito tempo. Esse era o maior problema da Rússia, pois a ofensiva foi chamada de verão devido ao prazo limitado. Putin precisava agir rápido para não decepcionar o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que passou 2025 tentando negociar um cessar-fogo na guerra da Ucrânia. A pressão não podia ser sustentada indefinidamente. Não porque Putin não tivesse os soldados de que precisava para enviar para o seu moedor de carne, mas porque esses soldados precisavam dar a ele o que ele precisava. Em poucos meses, os soldados russos fracassaram, e a influência que Putin precisa não existe, como veremos a seguir. Mais especificamente, Putin deu 2 alvos para suas forças durante a ofensiva de verão. Criar uma zona de proteção em Sumy foi o primeiro passo, segundo a British Broadcasting Corporation, Moslem, 27 de maio. Essa zona de proteção deveria servir como uma barreira para impedir que a Ucrânia fizesse qualquer coisa. Como a contra-invasão de Kursk, em agosto de 2024, quando a Rússia perdeu território próprio pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Putin foi humilhado por essa incursão e perdeu dezenas de milhares de soldados para expulsar a Ucrânia. Com uma zona de proteção estabelecida, Putin poderia entrar em futuras negociações com a capacidade de dizer que nada como Kursk poderia acontecer novamente. O segundo objetivo era conquistar algo que Putin busca desde o início da invasão: capturar Pokrovsk. Já explicamos por que essa cidade é tão importante para a Ucrânia e Rússia. A Reuters citou motivos logísticos e o desejo russo de capturar Donetsk, afirmando que Pokrovsk ajudaria nos esforços para tomar Chazivyar e outras áreas do Donbass. Agora que sabemos quais eram os objetivos da ofensiva de verão, vamos analisar o que a Rússia diz ter alcançado em uma campanha que tenta mostrar como sucesso. Segundo o Estado-Maior da Ucrânia, a Rússia afirma ter tomado áreas em Sumy e Kharkiv para criar as chamadas zonas de segurança, maiores citadas antes. A Ucrânia diz que essas afirmações são extremamente exageradas, a ponto de a Rússia fazê-las em uma tentativa desesperada de mascarar os reveses que sofreu em ambas as regiões. A Rússia diz que a ofensiva de verão destruiu a indústria de mísseis da Ucrânia, o que parece uma afirmação ousada, visto que a Ucrânia acabou de anunciar que está introduzindo um novo míssil de longo alcance, chamado Flamingo, em produção. A Rússia também afirma que realizou uma série de ataques de precisão contra alvos militares. Esse suposto sucesso é tão vago que pode significar qualquer coisa. A Ucrânia diz que essa linguagem tenta ocultar que a maioria dos alvos militares são, na verdade, cidades e civis ucranianos. Segundo o Estado-Maior da Ucrânia, o relatório final do general Valery Gerasimov traz alegações infladas e deturpadas. As forças ucranianas mantêm a linha de frente, causando perdas aos ocupantes e mostrando que a ofensiva russa de 2025 falhou em atingir seus objetivos. É difícil rebater esse ponto, comparando as alegações de sucesso da Rússia com os 3 objetivos citados antes. Só o de criar uma zona de segurança em Sumy foi alcançado, segundo eles. Essa alegação é duvidosa. Sumy não está tão conquistada quanto a Rússia afirma. Qualquer zona de segurança que a Rússia acredita ter já está em risco, pois a Ucrânia lança contra-ataques sucessivos em Sumy. Em 16 de agosto, a Ucrânia informou ter recuado as forças russas em cerca de 19 quilômetros. Essa foi apenas uma das várias ações em que a Ucrânia conseguiu reverter muitos dos pequenos avanços que a Rússia fez durante o verão. Recentemente, a Ucrânia realizou uma operação que matou um dos generais mais perigosos da Rússia. Com o cerco e destruição das forças que avançam em Sumy, publicamos um vídeo sobre o incidente. Confira para saber mais. Uma coisa é certa, não existe uma zona de segurança real em Sumy.
A Rússia conseguiu tomar algum território. No entanto, está longe de ser suficiente para fornecer a zona de proteção que Putin precisa entre Sumy e Kursk. E grande parte desse território está sendo retomada pela Ucrânia. Então Sumy é um fracasso para a Rússia. E quanto a Pokrovsk? Você vai perceber que a Rússia não menciona essa cidade porque não conseguiu tomar Pokrovsk. Em julho e agosto, uma saliência russa chegou perto e entrou na cidade. A saliência permitiu a entrada de infiltrados russos, mas eles não se estabeleceram antes de a Ucrânia fechar a brecha, deixando-os presos. As forças russas em Pokrovsk foram eliminadas, e a Ucrânia passou semanas lançando contra-ataques como em Sumy. A estratégia da Rússia em Pokrovsk foi capturar vários pequenos assentamentos ao redor da cidade, permitindo ataques russos de todos os lados. A Ucrânia foi um pouco negligente ao permitir que essas capturas de assentamentos acontecessem. Mas depois de fechar o saliente em Pokrovsk, o país enviou algumas de suas forças mais elitizadas para começar a retomar os assentamentos que a Rússia capturou. A Rússia ainda está tentando com Pokrovsk. Segundo o United 24, em 31 de agosto, a Rússia envia forças de elite a Pokrovsk para reforçar a ofensiva. Putin ainda não desistiu, o que não surpreende ninguém. Mas quando se trata de tomar Pokrovsk durante o verão, para a Rússia, é um caso de quase, mas não conseguiu. Por fim, há a questão da vantagem nas negociações. Isso certamente não funcionou a favor de Putin, já que a Rússia não conseguiu alcançar as duas coisas que lhe dariam a vantagem de que precisava. E durante todo o verão, Trump ficou cada vez mais frustrado com Putin, que se recusava a concordar com um cessar-fogo. Putin teve uma esperança quando Trump se encontrou com ele no Alasca, considerado um rompimento do gelo importante. Com um trocadilho nas relações diretas entre Estados Unidos da América e Rússia. Embora Trump tenha saído desse encontro se sentindo um pouco otimista, Putin, mais uma vez, não deu continuidade a nenhuma ideia de conceder um cessar-fogo. A frustração reina novamente. Em 26 de agosto, menos de 2 semanas após o encontro no Alasca, a ABC News informou que Trump está irritado com Putin, pois os ataques de drones russos à Ucrânia continuam intensos. A Rússia está 0 de 3. Sumy não tem zona de amortecimento. Pokrovsk resiste. Putin sem influência e Trump furioso. Dificilmente o melhor resultado para uma ofensiva de verão. Esse deveria ser o ponto de virada para um exército russo, que já perdera centenas de milhares de soldados em uma guerra planejada para durar poucos dias. Isso nos leva à pergunta: por que a ofensiva de verão da Rússia falhou? Parte da resposta está no que já mencionamos. A Rússia planejava tomar Pokrovsk, cercando a cidade, ao conquistar gradualmente assentamentos próximos. Era uma estratégia sólida. Com cada assentamento perdido, Pokrovsk ficava mais vulnerável. Como citado antes, a Rússia usou essa estratégia para criar uma saliência e penetrar em Pokrovsk, mesmo que por pouco tempo. Mas tudo desmoronou desde então. Mesmo com a falha da infiltração inicial em Pokrovsk, a Rússia teria melhores condições de tentar novamente se tivesse mantido os assentamentos conquistados e avançado mais. Os defensores de Pokrovsk foram cercados e a Rússia rompeu as linhas, mas, na verdade, ocorreu o oposto. Isso de acordo com vários especialistas que falaram ao Ukrinform em 28 de agosto. Eles citaram a incapacidade da Rússia de cercar Pokrovsk como razão para não alcançar seus objetivos na frente oriental. Segundo Pavlo Lakachuk, chefe dos programas de segurança do Centro de Estudos Globais, o plano visava causar o colapso das Forças Armadas da Ucrânia. A derrota estratégica das Forças Armadas ucranianas, segundo o plano dos generais russos, causaria o colapso das defesas da Ucrânia. Segundo Lekachuk, isso ocorre não só no norte de Donbass, mas em toda a linha de defesa. Os avanços russos desmoronaram quase tão rápido quanto foram conquistados. A Rússia deveria manter seus avanços tanto em Sumy quanto perto de Pokrovsk, em preparação para os meses de inverno. No verão, a Rússia pode se beneficiar. Unidades mecanizadas, tanques, blindados, motos e veículos civis fazem parte disso. Quando o inverno chegar e a terra da Ucrânia se tornar inóspita, o objetivo a partir daí era usar os assentamentos capturados como bases de lançamento para a guerra urbana dentro de Pokrovsk. A Rússia não só não conseguiu tomar Pokrovsk no verão, como também falhou em se posicionar para conquistá-la no inverno.
Segundo Alexander Kovalenko, colunista de defesa do Information Resistance, até o final do verão, os russos não obtiveram sucesso em nenhuma das direções citadas. No máximo, podemos falar sobre a implementação de não mais que 10% do que o comando deles planejou. Os soldados russos não chegaram perto das cidades que queriam conquistar, por isso fracassaram em Pokrovsk e Sumy. Além dos cercos fracassados, a Rússia também enfrentou dificuldades para atravessar rios no verão. No vídeo citado, mostramos a Ucrânia eliminando um general russo e destacamos que destruir uma ponte foi crucial para os contra-ataques ucranianos na região. A Rússia precisa de pontes porque elas permitem ao país transportar tropas e equipamentos para as áreas ao longo da linha de frente onde são necessários. Destrua as pontes e a Rússia buscará outras rotas. Isso é ideal para montar emboscadas e deixa grandes grupos de forças presos até que consigam reconstruir a ponte destruída ou criar pontes improvisadas por conta própria. Enquanto isso, esses construtores de pontes se tornam alvos fáceis para os drones da Ucrânia. Vikram Mittal, em julho na Forbes, destacou que a Rússia tentou atravessar rios antes do incidente de Sumy. Os rios de Dnipro e Oskil têm sido barreiras constantes para a Rússia, porque as travessias de rio em barcos só permitem que poucos soldados cheguem ao outro lado para se defender. Ao avistar soldados russos atravessando, a Ucrânia aciona drones e artilharia. No fim das contas, as travessias de rio fracassadas da Rússia fizeram com que ela não tivesse o suficiente do que precisava para tornar a ofensiva de verão bem-sucedida. Não havia tropas suficientes, nem equipamentos suficientes, nem poder de fogo suficiente. Isso nos leva ao terceiro motivo do fracasso da ofensiva. A Rússia não faz mais ataques em massa. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, destacou a nova abordagem da Rússia no início de junho. No nível tático, unidades russas avançam rotineiramente com pequenos grupos de soldados, geralmente mal treinados, apoiados por veículos blindados ou leves. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, à medida que o verão avançava, os blindados começaram a desaparecer, deixando a infantaria responsável por realizar esforços de infiltração, como vimos em Pokrovsk. O foco em unidades menores surgiu porque os frequentes ataques de drones ucranianos prejudicam grandes colunas mecanizadas. Os tanques e blindados que a Rússia precisa capturar. Grandes extensões de território não servem de muita coisa quando drones com visão em primeira pessoa estão destruindo dezenas deles. Mudar para unidades menores, mais difíceis de detectar e capazes de se infiltrar é uma estratégia inteligente da Rússia. Mas essa jogada tem uma desvantagem, como já mencionamos sobre o saliente de Pokrovsk. Quando a Rússia avançou para Pokrovsk, fez isso com um número muito pequeno de tropas. Isso significa que a brecha nas defesas da Ucrânia também era pequena. Sem blindados para apoiar as tropas, a Ucrânia fechou rapidamente a brecha e eliminou os invasores. A Rússia não encontrou uma solução para esse problema durante todo o verão. Sua estratégia depende de sobrecarregar a Ucrânia com quantidade e conquistar território. Quando esses números somem, a Rússia ainda pode capturar pequenos povoados, porém, ela não consegue lançar os tipos de ataques necessários para tomar grandes cidades, e é por isso que Pokrovsk ainda resiste. Além disso, tomar pequenos povoados com um número limitado de tropas oferece à Ucrânia oportunidades para lançar contra-ataques. Assim como vimos durante todo o verão, tudo isso resulta em um fracasso absoluto para Putin. A ofensiva de verão terminou, o outono chega e o inverno vem em breve. E apesar de alguns ganhos territoriais menores, Putin não conseguiu alcançar nenhum dos objetivos que estabeleceu para o verão. Talvez ele logo perceba o quanto isso prejudica a Rússia quando começarem novas negociações de paz. Com o fracasso da ofensiva de verão, a Rússia enfrenta a Ucrânia, que muda o campo de batalha de formas inesperadas. As inovações da Ucrânia prejudicaram a Rússia, impedindo o tipo de avanço que Putin precisava ver durante o verão. Saiba mais em nosso vídeo. Este é o motivo da Rússia perder a Ucrânia. Torne-se um gênio da guerra e inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre os fracassos da Rússia na guerra da Ucrânia.